Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos honorados, passando aqui para trazer mais um texto bíblico neste dia 28 de setembro de 2025. E o nosso devocional de hoje está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de 11 a 13. Vamos ler, irmãos. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deis legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que texto lindo, né? Que texto encorajador. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, Daniel, né, a Babilônia, né, invadiu a Terra Santa, a Cidade Santa, e levou o cativo, evidentemente ali, o jovem hebreu Daniel, juntamente com seus irmãos, né, Misael, Ananias e Azarias. Então, amados, aqui a gente já vê, logo de cara, de imediato assim, a coragem, a convicção de Daniel em recusar os manjares do rei Nabucodonosor. Quanta coragem daquele jovem, né? Daniel era um jovem hebreu que se recusou a se curvar às pressões do rei Nabucodonosor. Daniel foi levado a cativo, né? Evidentemente, para a Babilônia, junto com os outros judeus, evidentemente, e foi selecionado para servir no palácio do rei. Houve uma seleção ali, olha. Então vamos pegar esses jovens aqui, eles estão fortes, bonitos, robustos. Vamos pegar esses jovens aqui para auxiliar nos serviços da casa do rei, do palácio, né? No entanto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando lhe foi oferecido comer das iguarias da mesa do rei, Daniel se recusou, amados. Daniel viu, né, que as iguarias da mesa do rei não estavam de acordo com a lei de Deus, que proibia, e naquela época proibia muito, né, o consumo de certos alimentos, o consumo de certas carnes, de certos animais. Então, e nos dias atuais? Esse mesmo banquete de podridão não são oferecidos aos irmãos da igreja, não são oferecidos às pessoas nos mais diversos ambientes os quais nós frequentamos? São oferecidos, sim. Agora, cabe a nós, cabe a você e eu saber diferenciar um alimento saudável de um alimento contaminado. Cabe a você e eu, cabe a nós saber a diferença de um alimento saudável espiritualmente de uma falsa doutrina. Lembre que Jesus falou. Lembre que Jesus falou. Eles vêm como lobos da pele de cordeiro. Então cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos mestres. Daniel não queria, meus amados, se comprometer com os padrões deste mundo. Mesmo que significasse o quê? Enfrentar dificuldades. Então Daniel não se deixou levar pela pressão social ou pelo desejo de se encaixar, de se moldar aquele mundo. Não, ele foi corajoso. Ele foi corajoso o suficiente para ser diferente. Então, por isso, nós cristãos, devemos ser diferentes, irmãos. Devemos ser diferentes. Romanos capítulo 12, salvo engano, versículo 2, lá está escrito o seguinte, olha: não devemos nos moldar aos padrões deste mundo, mas que sejamos transformados pela renovação
da mente. Né? E para quê? Ora, para experimentar, esse trecho é bem conhecido, experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, vamos nos moldar a este mundo? Não. Vamos fazer o que eles fazem? Não. Daniel, mesmo em um ambiente hostil, né, um ambiente contrário às suas convicções, priorizou o quê? Priorizou a sua relação com Deus e se manteve fiel. Se manteve o quê? Fiel. Será que nós, amados, será que nós estamos sendo suficientemente fiéis ao cristianismo? Será que estamos convictos do que é bom, do que é o bem ou o mal? Do que é luz ou trevas? Quais são as nossas convicções? Tem gente aí que se diz crente, mas faz um bocado de coisa errada, né? Então Daniel sabia que Deus estava com ele naquele momento e que ele o sustentaria, mesmo que isso significasse o quê? Enfrentar desafios. Imagina, vamos imaginar que o quadro está em um palácio lindo, maravilhoso, luxuoso, né, cercado de comidas deliciosas, de bebidas finas, mas com uma condição: olha, você vai ter que se comprometer, né, que comprometer os seus valores, os seus princípios, as suas convicções, somente para atender aos nossos interesses, os interesses humanos. Então você vai ter que se curvar, vai ter que se curvar a outros deuses, vamos dizer assim. O que você escolheria, sendo cristão? Ah, mas são apenas alguns momentos, irmão honorável. Só hoje, né? Ninguém está vendo. Isso pode, todo mundo está fazendo. Isso não é pecado. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, eu quero te dizer que para você faça da sua relação com Deus uma prioridade e busque seguir a vontade de Deus na sua vida. Não dê ouvidos a Satanás, não. Tiago, esse é bem conhecido, Tiago capítulo 4, versículo 7, é a parte B. O que diz lá? Fuja do diabo e ele fugirá de vós. Então a recusa de Daniel é um exemplo para o cristão, é um exemplo a ser seguido, irmãos. Porque as escolhas, louvado seja o nome do Senhor, as escolhas que fazemos hoje, elas podem ter consequências eternas, para toda a eternidade. Cabe a nós escolher o que é bom para nós hoje. E Deus está conosco, irmãos, em todas as nossas escolhas. E Ele nos dá forças para fazer o que é certo, para fazer o que é correto e para se desviar do pecado, se desviar do erro. Então que possamos, amados, aprender com o exemplo de Daniel, a fazer escolhas que nos leve a viver uma vida digna aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus abençoe a sua e a minha vida, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e um forte abraço aqui do irmão José Honorato.